Bom, pessoal, então continuando aqui, né, a resolução da prova 1 de microeconomia. Vamos fazer o exercício 3 agora. O exercício 3 ele é um pouquinho mais longo, mas a gente consegue resolver ele também e sem problemas, tá? Mas assim, de novo, outros exercícios também que tanto na letra A quanto na letra B, são coisas que a gente precisa já saber de antemão, tá? Então, bom, vamos lá. Começando aqui pela parte ímpar, então a diferenciação desse exercício é a função utilidade. Então, na parte ímpar, ele dá essa função utilidade aqui, que é x1 vezes raiz de x2, certo? Bom, então vamos lá. Ele dá aqui a renda, né, 90, o preço do bem 1 e o preço do bem 2. Vamos fazer a letra A aqui. A letra A pede o quê? Quer saber o equilíbrio do consumidor, né? Então, o equilíbrio do consumidor e a utilidade inicial. Utilidade inicial. Inicial. Tá? Então a gente precisa calcular essas duas coisas. Bom, vamos começar aqui o equilíbrio do consumidor, que os dois meio que se complementam, né? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, o professor, inclusive na resolução, ele fez aqui a maximização, mas porque assim, você pode aplicar o Lagrangiano, mas de novo, o Lagrangiano, infelizmente, na prova te tomaria muito tempo, seria um pouco complicado. Então, o que eu prefiro pensar aqui, se está falando de o equilíbrio do consumidor, tem que lembrar da taxa marginal de substituição. Então, igual a gente já viu também em outros exercícios, a gente tem a taxa marginal de substituição, tem que ser igual à relação de preços, né, que é o P1 sobre o P2. E o que é a taxa marginal de substituição? Nada mais é do que a utilidade marginal do bem 1 sobre a utilidade marginal do outro bem. Tá? E o que é a utilidade marginal? A utilidade marginal nada mais é do que a derivada parcial da função utilidade em relação ao bem em questão. Então, nesse caso, a gente vai ter que derivar a função utilidade em relação ao bem 1 e depois em relação ao bem 2. Então, vamos lá. Bom, utilidade marginal do bem 1. Então, se a gente for calcular aqui, a gente vai olhar para essa equação. Eu vou escrever ela aqui de novo, tá? Então, vamos escrever ela aqui, ó, x1. Aí, o raiz fica um pouco complicado você trabalhar. Às vezes você fala assim, putz, eu não sei derivar a raiz. Mas não tem problema. Quando você tiver alguma coisa que você vê que você não consegue fazer, tenta fazer uma manobra algébrica nela, que às vezes facilita um pouco. Então, em vez de colocar o raiz, por que a gente não coloca o x elevado a meio, por exemplo? Ó? X2 elevado a meio. Porque é isso que a raiz quadrada é, né? É o expoente elevado a meio. Ou 0,5. 1 sobre 2 ou 0,5. Colocar 0,5. Tá? Então a gente precisa derivar isso em relação ao x1. E depois a gente deriva a mesma equação, deriva em relação ao x2, tá? Isso é igual a relação de preços. Quais são os preços? Olha, deu aqui, ó, o preço do bem 1 é 2 e o preço do bem 2 é 3, tá? Então, legal, vamos derivar aqui, ó. Como a gente faz a derivada desse aqui, a gente vai olhar para o bem 1 primeiro, então. Vamos derivar o bem 1. Como o expoente dele é 1, a gente vai pegar esse 1, vai baixar ele, vai passar multiplicando e subtrair o 1 no expoente. Bom, como o expoente dele é 1, 1 menos 1 é 0, e qualquer número elevado a 0 é 1. Então vai ficar só esse x2 aqui, ó. Então vai ficar o x2 elevado a 0,5 sobre, e aí vamos fazer a mesma coisa embaixo. Ó, o x1 mantém, né, porque ele não faz parte da derivação, ele é um número qualquer, e o x2, vamos pegar o 0,5, descer multiplicando, então vai ficar 0,5 vezes o x2 vai ficar 0,5 menos 1, que é o da derivada, certo? Isso vai ter que ser igual a 2 terços. Certo? Se tiverem dúvidas, comentem no chat.
Bom, aqui vamos fazer essa conta aqui, né? 0,5 menos 1 vai dar menos 0,5. Então vamos continuar aqui. X2 sobre. Vou pegar esse 0,5 e jogar aqui para frente. 0,5 vezes x1 vezes x2 menos 0,5, né? Que é essa conta aqui, ó, que é da parte da derivada. 2/3. Tá? Vou apagar aqui, para a gente poder continuar. Não precisava ter apagado isso aqui de cima, mas tudo bem. Só colocar esse aqui para cima. Bom, o que a gente pode mexer mais aqui, ó? Como a gente sabe que a gente tem um número negativo, a gente pode jogar ele para o outro lado, pode jogar para cima como positivo, né? Ou se estiver embaixo, positivo, pode jogar para baixo, negativo. Então a gente pode colocar esse x2 aqui para cima. Opa, desculpa, aqui é 0,5, né? A gente pode colocar esse 0,5 aqui menos, jogar para cima e aí o expoente dele vira mais. Então vai ficar x2, 0,5 vezes x2, 0,5, né? Que a gente pegou esse aqui e jogou para cima, sobre o 0,5x1 igual a 2/3, certo? Bom, né, a gente tem a mesma base aqui, pode somar os expoentes. Então, vai ficar x2 elevado a 1, né? E o 0,5 x1 igual a 2/3. Então, agora a gente pode pegar esse 0,5 x1 e jogar lá para cima, multiplicando. Vai ficar x2 igual a 2 vezes 0,5 vezes x1. Tudo isso sobre 3. Vou apagar aqui, tá? Para continuar. Tá? De novo, pessoal, lembrando que vocês podem voltar o vídeo aí durante a live mesmo, dar uma olhada, se tiver alguma coisa que vocês tiverem dúvida, ou comentarem no chat. Então, 2 vezes 0,5 é 1. Então, x2 é igual a 1/3 vezes x1. Então, tá ótimo. Conseguimos achar aqui o x2. O que a gente precisa fazer agora? A gente tem que achar o x1. Só confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, como que a gente acha o x1? A gente vai substituir na restrição. Qual que era a nossa restrição? Então, como aquela nossa equação, né, que é o P1 vezes o x1 mais o P2 vezes o x2, que é igual a renda, né, que eu chamo de y. Então, a gente já tem o P1, P2 e a renda, que é 2 vezes x1 mais 3 vezes x2. 3 vezes x2, que é igual a 90. Então, o x2 é 1/3, né? Então, vou colocar 2x1 mais 3 vezes 1/3 de x1, que é igual a 90. Bom, a gente pode cortar 3 com 3, então vai ficar 2x1 mais x1 igual a 90. 2 mais 1, 3. x1 igual a 90. Então, x1 vai ser 30. Né? Passo 3 dividindo. 9 dividido por 3 é 3. Então, x1 vale 30. Quanto vale o x2? De novo, né? Vamos pegar aqui, substituir na equação que a gente já tinha achado. Vou apagar aqui. Então, o x2, a gente viu que é 1/3 do x1. Mas quanto vale o x1? 30, né? Ou seja, o x2 vale 10. Legal. E essa foi a nossa letra A, né? Porque é isso que ele queria. É o equilíbrio do consumidor. Ah, e a utilidade inicial. Importante também, vamos calcular a utilidade inicial. Como a gente calculou a utilidade inicial? É só a gente substituir os valores que a gente descobriu na utilidade. Certo? Então a gente vai fazer aqui. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É isso mesmo. Então. Eu vi a prova errada aqui, eu li a prova ímpar, né? Mas é a prova par. Quer dizer, eu li a prova par e a prova ímpar.
Então, vamos lá. A utilidade, substituindo, né? O x1 é 30 e o x2 é 10. Então, isso vai dar, substituindo, né? O x1 agora por 30 vezes a raiz de 10. Isso vai dar 94,87. 87. Certo? Tô olhando aqui. É que o professor... Ah, não, o professor calculou aqui em cima, desculpa. Tava procurando dele, não tava achando. É isso aí. 94,87. Certo? Dúvidas? Não? Então vou apagar tudo, tá? A gente vai para a letra B. Bastante coisa que se repete, né, pessoal? Principalmente essa coisa de produto marginal, utilidade. É só saber onde substituir o que acaba ficando bem simples. Bom, letra B. Ele quer saber o efeito total, o efeito renda, o efeito substituição no BI1 por uma variação de P1 de 2 para 1. Eu particularmente me enrolei nessa aqui porque eu acabei esquecendo, né, onde que substituía o inicial, né, o bem inicial, o bem final, o bem substituto. Eu acabei me enrolando aqui também, eu estava um pouquinho de pressa, porque eu já estava com 1 hora de prova quase nessa questão. As outras eu quis fazer um pouco mais passo a passo, com calma. E eu acabei me enrolando um pouquinho nessa, tá? Mas é relativamente simples, tá? Vamos resolver aqui. O que a gente precisa saber aqui é como calcula, né, o efeito, esses efeitos. Só que antes disso, a gente tem que ver como é que vai se dar essa variação no bem-1. E como que a gente avalia essa variação? A gente precisa fazer aqui, então agora, o preço do bem-1 vai ser 1. Então a gente precisa ver de que forma isso afeta a quantidade dos bens, tá? O x1 e o x2. O que a gente precisa fazer? De novo, a utilidade marginal. O professor faz aqui o máximo, né, e a restrição, mas eu particularmente faço até direto, né, que a taxa marginal de substituição vai ser igual à relação de preços. O preço não mudou? Então vai ser uma outra relação, né, vai ser uma outra taxa marginal de substituição, que é a utilidade marginal do bem 1 pela utilidade marginal do bem 2. A gente sabe que o preço do 1 agora vai ser 1 e o preço do 2 continua 3. A gente precisa derivar essa função, né, a utilidade que é a mesma, em relação ao 1 e depois em relação ao 2. A gente já fez isso, então eu vou até repetir, tá, para não ter que fazer de novo. Dá para fazer rapidinho de cabeça aqui, né, ó. Em relação ao x1, o x1 vai dar 1, então continua o x2 valendo 0,5. E derivando isso aqui em relação ao x2, né, o x1 continua e o x2 vai descer o 0,5, vai subtrair 1 no expoente, vai ficar menos 0,5, igual a 1 terço. Aqui eu tenho um expoente negativo, eu posso mandar para cima positivo, vai ficar o x2, né, o 0,5 mais 0,5 vai ficar aqui em cima, vai dar 1. Então, x2 sobre 0,5, x1 sobre 1 terço. Passando a multiplicando, vai ficar x2 igual a 0,5 x1 sobre 3. Tá? Para não ficar estranho assim, né, o 0,5, talvez seja interessante a gente multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, ó, vezes 2 vezes 2. Só para tirar esse meio aqui, né, esse decimal. Que vai ficar, ó, x2 igual a 1. E aí 6, né, 1/6 de x1. Tá? O que a gente precisa fazer? Então, agora a gente tem que substituir isso aqui na nossa restrição, que é o que a gente tem os valores, né? Que a nossa restrição é o P1 x1 mais o P2 x2 igual a renda. O P1 agora vale 1, x1, o P2 continua 3 e a renda é 90. Então, o x2 substitui ali, né? Então, x1 mais 3 vezes 1/6 do x1 igual a 90. Pode cortar aqui vai ficar 2 embaixo. Então, x1 mais
x1 sobre 2 igual a 90. Vou conferir se é isso mesmo. É isso aí. Então, posso multiplicar todo mundo por 2, né, para tirar essa fração. Então, vai ficar 2x1 mais x1 igual a 180. Vai ficar 3x1 igual a 180. Então, o x1 vai ficar 180 dividido por 3 é 60. E agora o que a gente faz com esse x1? A gente vai achar o x2, que a gente já tem aqui, ó. O x2 vale isso aqui, dependendo do x1. Então vamos voltar lá. Lembrando que a gente está fazendo isso para achar essas novas relações, né, de quantidade de x1 e x2. Como mudou o preço, muda o quanto que a gente vai comprar. Então a gente vai saber que o x2 vale 1/6 do x1, que é 60. E aí vai dar 10. Tá? Muito bem. Então, agora a gente tem que achar os efeitos. Bom, os efeitos, e aí, igual eu falei, eu me enrolei um pouquinho nessa parte dos efeitos. A gente pode ter que achar a utilidade também, né? Deixa eu puxar achar a utilidade final. Essa utilidade aqui, essa nova utilidade. Vamos substituir então, a utilidade agora vai ser, porque mudou, né, as quantidades, então também vai mudar a utilidade. O x1 é 60, o x2 é 10, então o x1 é 60, o x2 vale 10, 60 vezes raiz de 10, que vai dar, tá certo, né? Deixa eu ver se não errei nada. Opa, peraí que eu me perdi aqui. Na verdade foi exatamente essa parte que eu não fiz, né? 60. Ah, na verdade nem precisa, né? Ah, não precisa da utilidade. Desculpa, pessoal. Não precisa, agora eu tô um pouco confuso aqui. Esse aqui, eu acho que tá certo, né? Como esse foi o único exercício que eu não fiz, eu até refiz ele aqui. Mas é isso mesmo, né? Então vai ficar raiz de 10 vezes 60. Mas eu não tô achando aqui no professor. Espera aí só um minutinho. x2, x1. O professor faz um jeito um pouquinho diferente do meu. O x1 vai dar 60. Ah, é porque não precisa do x2, na verdade, né? Porque a gente vai calcular o efeito de substituição só do 1. Ah, desculpa. Eu fiz aqui, mas não precisava, né? É isso mesmo. Então a gente fica com aí tem a equação aqui que a gente pode utilizar, né, da restrição, que vai ser para... Só ver se está certo mesmo. A gente vai minimizar aqui. O x1 vale 60 agora. Então a gente minimiza o x1 que vale... que é 1. Mais o 3x2 que mantém. Sujeito a x1 vezes raiz de x2 igual a
94,87. E essa é a nova utilidade. Certo? Simplesmente eu estou um pouco perdido aqui, porque eu não estou nem entendendo esses cálculos do professor aqui. 94,7, né? 668. Será que eu errei aqui? 2, 3. Ah não, o x1 vai dar 30, na verdade. Não, o x1 vai dar 30, porque... Eu acho que eu pulei uma etapa aqui, ó. Aqui é 3, né? Não tinha ninguém para me alertar aí. Na verdade, aqui é 3 e aí precisa calcular a utilidade, né? De novo que vai dar esse 97. Não é 2 não, aqui é 3. Ó, então, x1 mais... Então, ó, 1/3, né, de x1 igual a 90. Aí multiplica todo mundo por 3, né? E eu tava achando estranho de 180, não lembrava disso, né? Tá 3x1. Peço desculpas, tá, pessoal? Então, x3x1 mais x1 igual a 270. Foi assim que eu fiz. Eu fiz assim. A letra A eu consegui fazer, a letra B que eu não consegui fazer. E aí a gente... Na verdade já é na letra A, né? Agora eu me perdi aqui também. Bom, então aqui vai dar 3, 4 dividido por 270. Na verdade, não, né? Espera aí que agora deu ruim aqui. Confundi um pouco. Deixa eu só olhar aqui de novo. Então... o x1 final vale 60 mesmo. No final vale 60, 94,87. Que é a... desculpa. A utilidade inicial, né? Que é 94,87. É isso mesmo. A gente vai ter que utilizar essa utilidade, né, para achar o valor do x1. Isso, ó. Confusão aqui, pessoal, desculpa, tá? E aqui é 2 mesmo, né? Divide por 3 em cima e embaixo, 6 dividido por 3 é 2. Aqui é 2, tá? Então tava certo mesmo, era 60. X1 vale 60 mesmo. Esse 94,7 aqui é quando a gente substitui na utilidade dos primeiros valores que a gente achou, que era 30 e 10. Tá? Desculpa, pessoal, fazendo aqui, às vezes é um pouco difícil, tá? Que tem muito papel também. Bom, então, mas é isso, né? A gente pode continuar daqui. A gente pode fazer a utilidade, né, marginal, isso aqui, que na verdade vai dar a mesma coisa. Vai ficar o x2, vai ser igual a 1/6 do x1. Agora a gente precisa substituir essa restrição no valor que a gente já tem aqui, né? Então vai ficar ó, x1 vezes o x2, que é 1/6 de x1 elevado a meio, 0,5, igual a 94,87. Isso aí. E aí a gente pode fazer uma distributiva aqui rápida, né? Então, x1 vezes o x1 elevado a 0,5 sobre aí o 6 elevado a 0,5.
né, que é a raiz de 6. Igual a 94,87. Certo? Então, só recapitulando aqui, né? O x1 aqui vai dar 60 mesmo. E aí, beleza, a gente já tem esse x1 aí, deixa ele guardadinho, que é o nosso x1 final. Certo? X1 final. E a gente vem aqui e calcula, né? Agora que a gente tem que esse x2 vale 1/6 de x1, a gente joga lá na nossa função utilidade. A gente já tinha visto que a função utilidade vai dar isso aqui, 94,87. Certo? É porque o professor fez bem no cantinho aqui, né? Que é o nosso 30 vezes o raiz de 10, que vai dar 94,87. Então agora a gente precisa calcular isso aqui, né? Vou aqui para cima, tá? Então, ó, x1, né, substituindo, somando os expoentes, 1 mais 1,5, vai ficar x1 elevado a 1,5 igual a 94,87 vezes a raiz de 6. Né? E aqui que entra importante, se você tiver a calculadora científica, porque você consegue fazer a raiz, né, disso aqui, ou até mais assim, o que eu faria nesse caso seria elevar os dois lados ao quadrado. Por quê? Porque se eu levar esse lado aqui ao quadrado, e esse lado também, aqui ó, eu vou ficar 1,5 vezes 2. Quanto que é 1,5 vezes 2? É 3, né? Então aqui vai ficar o cubo, e aqui a gente faz a conta, né, na calculadora mesmo. Vou colocar 3 pontinhos aqui porque é só fazer a conta. Depois, o que a gente faz? A gente tira a raiz cúbica dos dois lados, tá vendo? E aí, se você não tiver a calculadora científica, você consegue fazer sem calculadora científica, porque é só fazer essa conta aqui, né? Só fazer a raiz de 6, depois multiplicar por 94,87, aí tirar a raiz cúbica desse valor. Tá? Até algumas calculadoras um pouco mais comuns têm isso. E aí você vai encontrar que o x1 vale 37,8. Exatamente nessa questão que eu me enrolei, né? Por isso que eu estou um pouco perdido aqui, mas é isso. Tá? 37,8. Beleza, então esse aqui é o nosso de substituição. Que a gente... Então agora é só a gente fazer os nossos efeitos. Renda, substituição e total. E aí, aquele esquema que o professor já comentou também, a gente começando pelo efeito total, talvez fique um pouco melhor. O efeito total, então, vai ser o nosso x1 final menos nosso x1 inicial. Quem que era o x1 final? O x1 final é esse, né? Não, desculpa, o x1 final é aquele que a gente calculou, que é o 60. Menos o x1 inicial, que era 30. Então, isso aqui vai dar 30. Beleza. Aí o efeito substituição também, porque a gente já tem o x de substituição. Então, fica o x1 inicial de substituição menos o x1 final de substituição. O x1 inicial de substituição, então... não, o x1 final, na verdade, é o próprio x1 que a gente calculou, né? Na verdade, aqui, só para colocar certo, né? É o x1 de substituição menos o x1 inicial. Tá? E aí fica esse 37,8 menos 30, que vai dar 7,8. 7,8, tá? Então, só voltando aqui, né? O efeito total a gente vai fazer, então, naquele x1 que a gente tinha inicialmente, tá? Que era 30, menos o x1 que a gente encontrou fazendo aquela nova substituição lá do P1, né? Substituindo o P1 pelo novo valor do preço
E aí a gente faz as contas, né, para ver qual que é a nova utilidade, né, e tudo, e vai chegar no x1. Esse x1 final, né, vai ser o que a gente vai jogar aqui, menos o x1 inicial que a gente calcula com os preços normais. Aí o efeito de substituição, ele vai ser calculado com o x1 de substituição em relação à utilidade inicial, né, que a gente fez aqui a utilidade, né, que é esse nome é 4,87, e calculou o x1 de substituição. E o x1 menos o x1 inicial, que é aquele x1 que a gente tinha nas condições normais, tá? Legal. E aí, a gente tem aquela nossa fórmula clássica, que é do efeito total. Então, o efeito total vai ser o efeito substituição mais o efeito renda. E aí, para encontrar o efeito renda, né, pega o efeito substituição e joga para o outro lado. Então, o efeito... Vou colocar de outra cor aqui. Então, o efeito renda vai ser... O efeito renda vai ser o efeito total menos o efeito substituição. Opa. Que é... Então, o efeito renda vai ser o efeito total, que é 30, menos o efeito de substituição, que é 7,8. Deixa eu ver se está certo. Isso vai dar 22,2. Opa. 1,2. Só conferir aqui na calculadora. 30 menos 7,8. Isso aí, 22,2. Perfeito. E encontramos os três efeitos. Tá vendo que, pelo menos para mim, essa é a parte um pouco mais complicadinha da prova, né? Porque são muitos x, x1 que tem que calcular e às vezes eu acabo me perdendo, mas a sequência é essa. Condições normais. Calculamos o x1. X1 inicial. Beleza. Aí ele deu um novo valor de preço. Bom, então vamos lá. Então vamos calcular as novas utilidades marginais nesse novo valor de preço. Calculamos a nova utilidade marginal, a gente vai ter o valor do x1, desse novo x1, que é o x1 final. Legal, o efeito total então é esse x1 final menos o x1 inicial. Legal. Aí, para calcular o x1 do efeito de substituição, vamos ver quanto que é na utilidade. Então a gente vai pegar a utilidade e vai substituir esse valor desse novo x1, né, daquele x2, na verdade, que era 1/6, substituir na utilidade, na função utilidade, que inicial que a gente tinha, para ver quanto que vai dar o novo valor do x1 de substituição. Que é o que a gente vai colocar aqui, o x1 de substituição menos o x1 inicial, que vai dar esse valor. Tudo bem? Me enrolei um pouquinho, mas eu acho que deu para entender, tá? E acabamos, né? O ímpar. Agora vamos para o par. Bom, o par, o que muda, né? Muda a função utilidade. Então a gente tem agora no par que ela é o de x1 e x2 vai ser igual a raiz de x1 vezes x2, né? Bem parecido. Muda só a posição da raiz. Então vamos lá. Ele quer o equilíbrio. Ele quer o equilíbrio do consumidor e a utilidade inicial. Então vamos calcular aqui o equilíbrio do consumidor. Legal fazer o par, porque como a gente, né, acabou se confundindo um pouquinho na primeira, aqui a gente consegue fazer um pouco mais direto, tá? Bom, as utilidades, para calcular o equilíbrio, a gente tem que fazer a taxa marginal de substituição, né? Taxa marginal de substituição igual a relação de preços. Lembrando, você pode ir por pela regra, né, que o professor utiliza aqui, né, que é fazer a otimização, né, maximização das restrições da função, mas eu acabo indo um pouco mais direto, assim, né? A utilidade marginal de 1 pela utilidade marginal de 2. Tá. Então a gente precisa derivar a função utilidade em relação a 1 e depois derivar a função utilidade em relação a 2. Bom, aqui a derivada vai ser bem parecida, né? Ó, derivando a primeira função em relação a 1, a gente vai ter o 0,5 aqui em cima, vai descer, ele vai descer, certo? E o x1 vai ficar menos 0,5.
Tá? Fiz mais detalhado no primeiro, aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, que eu acho que a gente ganha um pouquinho de tempo. O x1 vai dar 0,5 e o x2 vai dar 1. Certo? Lembrando que aqui é meio, né? É x1 elevado a meio, né? 1 sobre 2 ou 0,5, né? Peguei o 0,5, caí, isso, e diminuir 1, subtrair 1 nesse 0,5 vai dar menos 0,5, igual a relação de preços, que é 2 sobre 3. Muito bem. O que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode pegar esse menos 0,5 e jogar lá para baixo. Por quê? Porque como vai ficar menos aqui, lá embaixo vai ficar mais. Então vai ficar 0,5 vezes 0,5. Em cima vai ficar 0,5x2 e embaixo vai ficar x1. Por que x1? Porque ficou 0,5 vezes x1, 0,5. E aí somos expoentes, 0,5 mais 0,5 dá 1. Certo? Então aqui vai dar... Agora a gente pega o x2, né? Deixa eu colocar aqui em cima. x2 igual a 2 vezes x1 sobre 3 vezes 0,5. Certo? E aí, para poder tirar esse 0,5, vamos multiplicar em cima e embaixo por 2. 2 vezes. Que aí tira o 0,5, tá? Então, x2 vai ficar 4x1 sobre 3. Certo? Legal. O que a gente faz com esse x1? A gente vai ter que substituir na restrição. Agora, a nossa restrição era como? P1, x1 mais P2, x2 é igual a y, né? Isso aqui é a nossa renda. Então, substituindo os valores, vai ficar 2x1 mais 3x2 igual a 90. O x2 a gente sabe que vale 4 terços de x1, então 2x1 mais 3 vezes 4 terços de x1 é igual a 90. Pode cortar esse 3 com esse 3. Vai ficar 2x1 mais 4x1 igual a 90. Isso vai nos dar 6x1 igual a 90. Então, x1, só ver se está certo mesmo. Então, x1 vale 15, é isso mesmo. x1 vale 15. Legal. E agora, para descobrir o x2, é só substituir aqui, né? A gente já sabe que o x2 é 4 terços de x1, que vale 15. Certo? 15 dividido por 3 é 15, vezes 2... Desculpa, 5, né? 15 dividido por 3 é 5, vezes 4 é 20. Então, o x2 vale 20. Legal, esse aqui é o nosso x1 inicial, ó. Depois a gente vai utilizar ele. E também ele pede para calcular a utilidade inicial. A utilidade inicial é só substituir, né, os valores de x1 e x2. x1 vale 15, x2 vale 20. Vamos substituir na função utilidade. Então, raiz de x1, que é 15, vezes 20. E isso vai dar... 77,46. 77,46. E aí essa utilidade a gente vai utilizar depois para calcular as novas quantidades de x1, tá? E aí no caso de substituição. Então vou apagar aqui para a gente poder continuar. Vou apagar aqui também, tá? Porque vocês provavelmente têm anotado aí já. Eu tenho anotado aqui no papel. Bom, então vamos para o B. Bom, o B, então, ele fala a mesma coisa, né? Ele fala que ele substituiu o P1, que agora vale 1. E aí que é o efeito total, efeito renda e efeito substituição. Primeira coisa, trocou o valor de P1, então as relações, a utilidade marginal de 1 e a utilidade marginal de 2 vai mudar.
Então, vamos substituir para ver quanto que vai dar. Né? Aqui a derivada vai dar a mesma coisa. Só tomar um golinho de água aqui. Desculpa aí, pessoal. A garganta está um pouquinho seca. Então, a derivada vai ser a mesma coisa, né? Vou derivar rapidinho aqui também. Vai ficar 0,5. x1 menos 0,5 vezes x2. Em relação a x2 vai dar x1 0,5 e a relação de preço que agora é 1 e 3. Vou pegar o 0,5, passar para baixo. Vai ficar 0,5 x2 sobre x1, que são os expoentes, né? Menos aqui, vira mais embaixo. Counters. Vou jogar o x1 multiplicando. Então vai ficar x2 igual a x1 sobre 3 vezes 0,5. Posso multiplicar em cima e embaixo por 2. E vai ficar que o x2 vale 2x1 sobre 3. Legal. O que a gente faz com esse x2? A gente vai pegar ele, substituir na restrição. Que agora é uma nova restrição, né? Agora a restrição é, então, como P1x1 mais P2x2 é igual a y. Agora o P1 vale 1, então é x mais 3x2 igual a 90. E o x1 mais, agora vamos substituir o x2, que é 2 terços de x1 igual a 90. E o nosso x1 final, certo? Já substituído, 3 com 3, mais 2x1 igual a 90. Então, 3x1 igual a 90. Então, x1 vale 30. Vou conferir se é isso mesmo. Só um minutinho para conferir se é isso mesmo. x1 vale 30. Final. Legal. Beleza. O que a gente precisa agora? Ó, esse aí a gente já tem o efeito total, né? Agora a gente precisa do efeito de substituição, que a gente calcula como? A gente vai ter lá a equação que a gente teria, né, de minimizar. Então seria minimizar a nova a nova restrição, né, que a gente tem, x2 sujeito à função utilidade, que é raiz de x1 e x2. Que isso aqui a gente já sabe quanto vai dar, que é aquele 77,46. Tudo bem? Agora a gente já não sabe quanto que vai dar essa renda aqui, né? Então vamos ver quanto que vai dar. Vamos pegar o x1 e substituir, certo? Desculpa, primeiro vamos fazer aqui as utilidades, né? Bom, fazendo a utilidade de novo vai dar a mesma coisa, né? E o x2 vai dar 2 terços. Então, substituindo esse x2 aqui, né, que é a primeira parte que a gente faz. Lembrando que aqui primeiro precisa fazer a utilidade marginal, de 1 por 2, depois a relação de preços. Mas para não ter que fazer tudo isso, a gente já tem aqui a relação de x2. Vamos substituir aqui direto, tá? Então vai ficar raiz de x1, que eu vou colocar 0,5, né? x1 elevado a 0,5. x1 elevado a 0,5 vezes o x2, que é 2 terços de x1 igual a 77,46. Então a gente pode... Bom, pode fazer várias coisas aqui, né? Por exemplo, multiplicar todo mundo por 3. Né? Então vai ficar 3 x1 elevado a 0,5 vezes... Desculpa, não é vezes não. Não é vezes sim. Vezes... Melhor que isso, né? A gente pode pegar, puxar esse 3 para cima e esse 2 para baixo, né? Que vai ficar x1 0,5 vezes x1 igual a 77,46 vezes 3 sobre 2. Legal. E aqui de novo a gente tem o mesmo caso, né? Somar os expoentes. Então vai ficar x1
1,5 igual a 77,46 vezes 3 sobre 2. E aqui o mesmo caso do exercício anterior, né? Se você não tiver uma calculadora científica e precisar calcular aqui o expoente, está quebrado, pode levar os dois lados ao quadrado, que aí vai ficar o x1 ao cubo, igual a alguma coisa, e aí tira a raiz cúbica dos dois lados. Tá? Já que são cálculos simples, né? Que qualquer calculadora simples faz, vou colocar o resultado direto aqui, tá? Esse x1 aqui, que vai ser o nosso x1 de substituição, ele vai dar 23,81. 23,81. E agora acabou, né? Só a gente fazer o efeito total. A gente sabe que o efeito total é o efeito renda mais o efeito substituição. A gente sabe também que o efeito total é o x1 final menos o x1 inicial. O nosso x1 final, ele é 15. Não, desculpa, ele é 30, né? Que a gente tinha calculado. E o x1 inicial é 15. Isso vai dar 15. O efeito de substituição, né, vai ser o x1 de substituição menos o x1 inicial, que é esse nosso 23,81 menos 15, que vai dar 8,81. 81. Tá? 81. Tudo bem? Dúvidas? Estou fazendo mais rápido aqui porque tem pouca gente assistindo ao vivo. Então, às vezes fica um pouco melhor para quem for assistir depois. Mas quem está ao vivo aí pode falar, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser que eu refaça algum passo. Eu sei que é um pouco complicado essa parte aqui. Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade, mas é a questão de refazer mesmo. Tá? E entendendo esse passo a passo. Só recapitulando, então, a gente, em condições normais, a gente faz a utilidade marginal do bem 1 e bem 2, né, igual a relação de preços, acha as quantidades de x1 e x2 e calcula a utilidade desses x1 e x2. Né, achamos a utilidade, que inicialmente era isso aqui. Ó. Agora, para calcular o x1 final, né, ele deu um preço diferente, então vamos fazer uma relação de preços de novo, só que com o P1 diferente. Com essa nova relação de preços, né, taxa marginal de substituição igual a relação de preços, vai dar um outro x1. Né? E com esse outro x1 que a gente vai encontrar o x1 final. Tudo bem, encontramos esse x1 final. Agora vamos encontrar o de substituição. O de substituição, a gente pega a função que a gente tem, utilidade, e substitui, né? E substitui o x2 que a gente encontrou lá, fazendo a utilidade marginal desse novo P1. Então, a gente achou esse novo P1, né? A gente tem esse novo P1, a gente vai achar quanto que vale o x2, substituir ele aqui na utilidade marginal, nós substituímos aqui o x2, que era 2/3 de x1, a gente vai achar esse x1 aqui de substituição. Legal, achamos o x1 inicial, x1 final e x1 de substituição. Fizemos aqui, agora a gente sabe que o efeito renda vai ser o efeito total menos o efeito substituição. Agora, só substituindo valores, né? Então vai ficar 15 menos 8,81. Isso vai dar 6,19. Tudo bem? Bom, alguma dúvida? Alguma questão que eu possa esclarecer? Certo? Bom, pessoal, peço desculpas aí por ter me enrolado um pouquinho na metade do exercício, tá? Esse, na verdade, foi o exercício que eu mais tive dúvida, exatamente por causa desses vários tipos de x1. Mas vocês estão vendo que se a gente seguir a sequência lógica, fica um pouco mais tranquilo para poder descobrir. Tá? Só retomando, então, em condições normais, nós vamos achar os valores de x1 e x2. Deu um novo valor de preço, encontra uma nova utilidade. Tá? Utilidade marginal de 1/2, pela nova relação de preços.
Vamos achar o quanto que vale o x1 e quanto que vale o x2. Certo? Achamos aí o x1 final. Agora, para achar a substituição, a gente volta na utilidade inicial e vai substituir aquele x2 que a gente achou com esse novo preço nessa utilidade. Ó, substituímos aqui, né, que era 2/3 x1, e achamos esse x1 de substituição. E agora é só lembrar disso aqui, né, que o x1, o efeito total é o x1 final menos o x1 inicial, e o efeito de substituição é o x1 de substituição menos o x1 inicial. Lembrem sempre que esse x1 inicial sempre fica por último, né? Sempre vem depois. Primeiro é o final, e primeiro é a substituição, e depois é o x1 inicial. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta de novo. Obrigado pela atenção. Tudo de bom. E até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.